Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? De volta a mais uma semana de trabalho e a gente atualiza quanto às informações do nosso querido Corinthians. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho eu atualizo sobre o mercado da bola, renovações contratuais, em que pé estão as conversas de dois jogadores que esperam a extensão de seus vínculos com o Corinthians. Tem encostado que voltou a atuar, marcou gol. E lógico, toda a repercussão da partida diante do Bahia pela estreia no Brasileirão 2025. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho e deixe também o seu comentário, é muito importante para nós. Agora sim, vamos às informações, vamos às notícias e daqui a pouquinho tem o Alô da Fiel de hoje. Pessoal, daqui a pouquinho eu atualizo vocês sobre a situação de Yuri Alberto, que deixou a partida com dores. Será que preocupa? Será que a lesão voltou? Será que ele vai ter condições de atuar no Corinthians na próxima partida? Daqui a pouquinho eu falo sobre a situação de Héctor Hernández e também renovações contratuais. Não perca, siga conosco. Falar da estreia do Corinthians? O Corinthians ainda estava, em fase de comemoração aí do título paulista 2025, tanto que Ramon Dias poupou praticamente toda a equipe que vinha atuando como titular, apenas Yuri Alberto foi a campo e Ángel Romero, que é uma espécie de 12º jogador. O Timão iniciou a partida com o Donélio, Léo Maná, André Ramalho, Kaká, Hugo, Brando Bidon, Maicon e Alex Santana, Romero, Yuri Alberto e Thales Magno. Vários desses jogadores vinham pedindo uma chance, vinham pedindo uma oportunidade. Na minha opinião, Matheus Donelli atuou bem. O gol que tomou não foi culpa dele, falha da zaga. Léo Maná é um jogador que subiu recentemente da base, tinha uma alta expectativa, tanto que renovou o contrato antes mesmo do término aí do Campeonato Paulista. A diretoria falou que ele vinha no crescente, que seria um jogador importante. Não sei por qual motivo caiu de produção de uma forma absurda e ontem teve uma atuação lamentável. André Ramalho perdeu o lugar como titular, nessa partida também, marromeno. Kaká, nunca gostei do futebol dele, desculpem, quem defende o jogador, mas eu acho que não é jogador para o Corinthians. O Hugo se manteve o mesmo, o Brando Bidon teve um primeiro tempo, ruim, na minha opinião. O segundo tempo cresceu de produção. Maicon, Alex Santana, regular. Romero, a gente sabe, a entrega de sempre, foi uma pena ter um golaço anulado, ele pegou de fora, mandou no ângulo, infelizmente Thales Magno foi apontado, o impedimento aí do Thales Magno, que passou a bola para o Romero bater. E o Yuri Alberto sentiu uma contusão no ombro e saiu de campo antes do término da partida. E o Héctor Hernández, que o Corinthians contratou, o cara ganha quase R$500 mil, R$450 mil em salários por mês, vinha encostado, não vinha atuando, estava só treinando, entrou no segundo tempo, cabeceou meio que de forma desajeitada, mas o que vale é o gol, marcou os 44 minutos do segundo tempo e garantiu o empate ao Corinthians. Nessa partida, vimos uma atitude um pouco mais corajosa do Ramon Dias, quando a equipe baiana ficou sem, de repente, seu principal jogador, o Everton Ribeiro, que foi expulso. Anteriormente, qual seria a providência do Ramon Dias? Colocar mais um volante, colocar mais um zagueiro, Ele tirou o zagueiro e colocou o time para o ataque. Foram lições que o passado deu no Ramon Dias. Ele falou, não, a melhor defesa é o ataque, vamos para frente. Acabou dando certo, o Héctor marcou o gol no finalzinho do jogo e conseguiu garantir um empate para o Timão. Olha só, tem que tomar cuidado com o lado direito. Léo Maná, meus amigos, que sofrimento, Teve a Avenida Léo Maná do lado direito da equipe do Corinthians, já falei pra vocês, não era aquele lateral que se fala, meu Deus do céu, que lateral bom. Mas no jogo desse domingo, tava ruim, viu? Bem ruim. Aliás, ele já não vinha sendo relacionado, como Ramon Dias poupou os titulares aí por conta da conquista do Paulista. Ele foi relacionado e não foi nada bem, pra dizer o mínimo. Enfim, foi um jogo que, pelo empate, o Corinthians saiu no lucro. Há outro jogador que vinha encostado, o Igor Coronado, que vinha tratando de uma lesão no departamento médico, mais uma vez teve chances. E pra mim, cara, com a entrada dele ou não, virou foi nada. Corinthians tem que repensar mais uma vez nas contratações caras, que oneram muito os cofres do clube. Coronado recebe 2 milhões
de reais por mês para não jogar. Quando entra em campo, não aproveita a oportunidade. Outros jogadores também. Enfim, acho que o Corinthians precisa agora sentar, reanalisar o elenco e tentar alternativas, né? Felizmente, contratações que não deram certo, agora o Corinthians terá de arcar com esse ônus. Dentro do Corinthians é sabido que o que a diretoria quer é encontrar, né, soluções para jogadores que não vêm rendendo. Coronado, Diego Palacios, que há um bom tempo aí não atua e não tem feito por merecer. Héctor Hernandes marcou gol, beleza, valeu, mas também não é aquele jogador que a gente pensa assim, coloca que ele resolve. Não vai resolver. E mais, na minha opinião, o Corinthians precisa encontrar mais um jogador para a lateral direita. Precisa e precisa muito. A gente viu nesse jogo também a zaga batendo cabeça. Infelizmente, Ramon Dias falou que tem 5 zagueiros, que não precisa contratar mais ninguém. Beleza, tem 5. 2 razoáveis, né? Eu acho que o Gustavo Henrique é um bom zagueiro. Félix Torres, André Ramalho, tem que pese, né, ele ter perdido o lugar marromeno. E os demais? Enfim, João Pedro Choca foi queimado aí pelo próprio Ramon Dias. E os demais, Kaká, eu sinceramente mantenho a minha opinião. Não gosto do futebol dele. Então, assim, são posições que têm que ser repensadas. O diretor jurídico falou que, pela saúde financeira do clube agora, o Corinthians não tem condições de realizar contratações. O executivo trabalha aí pela manutenção do elenco, pela renovação de alguns jogadores que estão em fim de contrato. Mas assim, gente, na minha análise, o Corinthians tem um time bom, mas não tem um bom elenco. A gente sabe que a maratona de jogos, principalmente no Brasil, exige um ótimo elenco para a equipe que quer ser campeã, e o Corinthians tem que repensar, a meu ver, nesse aspecto. Não sei a opinião de vocês, essa é a minha. E agora, atualizações. E o Yuri Alberto? Preocupa? Vamos saber. Pessoal, era para ser poupado, né? Mas o centroavante pediu para jogar. Yuri Alberto foi a campo aí, mas deixou o jogo no intervalo alegando dores no ombro. Ele já vem relatando esse problema há um bom tempo. Falou que no jogo contra o Palmeiras foi realmente um sacrifício na primeira partida. Enfim, e agora é dúvida para os próximos desafios do Corinthians, principalmente no jogo da quarta-feira, dia 2 de abril, quando a equipe do Ramon Dias receberá o Huracan da Argentina na primeira rodada aí da fase de grupos da Sul-Americana. E realmente preocupa. Thales Magno entrou aí, era um jogador que vinha em alta, acabou perdendo espaço na equipe. Nesta partida contra o Bahia, a meu ver, não fez um bom jogo, a exemplo de vários jogadores que estiveram em campo, mas pode ser uma alternativa se o Yuri não tiver condições. A gente vai acompanhar a evolução do quadro do jogador para ver se ele terá ou não condição para estar em campo na próxima quarta-feira, dia 2 de abril. E ainda... pessoal, o Corinthians segue aí nos desentraves das questões burocráticas para anunciar a renovação de contrato aí com o Thales Magno. E a gente atualiza vocês que já há um acordo verbal entre as equipes e o Timão prepara a ampliação da cessão por mais um ano, ou seja, até meados de 2026. Essa é a novidade que a gente fala a partir de agora. Bom, o Thales Magno falou sobre o andamento e afirmou que, abre aspas, a primeira conquista foi concretizada, quero ficar e acho que está bem perto. Fabinho me falou que tudo está encaminhando bem. Acho que a renovação está para acontecer e eu estou feliz com isso. Toda vez que eu chego lá, ele me olha e pergunta, como é que está a renovação? Ele respondia que tinha mandado e-mail, mas não haviam respondido. Agora ele me diz que a Major League Soccer liberou, mas faltam pequenos passos, que ele não disse o que realmente é, mas acho que está bem perto de resolver, completou o atacante. Tá aí, né? Há apenas detalhes burocráticos que separam a renovação com o Thales Magno por mais um ano no contrato de empréstimo. Já sobre o Gustavo Henrique, o Corinthians encaminhou a renovação do contrato com o zagueiro por mais 2 temporadas. Ele está sendo tido como titular absoluto do Ramon Dias nesse ano de 2025. Gustavo Henrique tem 32 anos e o vínculo dele termina em dezembro desse ano. Portanto, o contrato de empréstimo com o zagueiro também está andando. Ele deve assinar até 2027. E mais, comissão técnica defende Héctor Hernandes. Em que pese ser um jogador tido como encostado, no salário muito alto para esquentar o banco de reservas,
Hernández foi defendido pela comissão técnica do Corinthians e eles disseram, que não foi nenhuma surpresa o jogador ter marcado o gol. Emiliano comentou, abre aspas, surpresa não, porque ele foi escolhido. Não é fácil a adaptação. Alguns demoram mais, outros menos. Para ele demorou mais. Estamos felizes, porque temos uma peça a mais nessa posição. E vão brigar todos. Ele vai ter a possibilidade de jogar. Temos 3 torneios, afirmou Emiliano. Ele seguiu, muito feliz pelo Héctor, porque é um menino que vinha sofrendo. A adaptação custou um pouco mais que o resto. Menino do bem, sempre com cara boa, mesmo não sendo relacionado. Deus paga. O grupo comemorou o gol dele, porque sabemos o que ele sofreu. Não é fácil adaptar o futebol brasileiro, e mais quando vem da Europa. A pressão que é o Corinthians. Finalizou. Agora o Corinthians muda a chave e retornará aos gramados, como eu disse para vocês, na próxima quarta-feira, jogo marcado para as 19h30, horário de Brasília. Corinthians entra em campo para enfrentar o Huracán da Argentina na Neoquímica Arena. A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. E o Alô da Fiel de hoje vai para o Miguel Alexandre, o Denis Ferreira, Elias Estevam, o João Cardoso, o José Nilton, Eduardo Soares e o Fernando Rodrigues. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui no próximo. A gente leva mais informações para vocês. Deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho, compartilhe o link do canal com seus amigos em grupos de WhatsApp e fique conosco, aqui você sempre se mantém muito bem informado, muito bem informada, porque aqui é Corinthians.